né? E aí, nós, o tempo, a que nós estejamos ocupando o nosso tempo com as coisas que vêm de Deus. Então, ele fala assim, ó, conversem entre vocês o que é do reino. Falem com vocês a palavra de Deus, né? Partilhem entre vocês os salmos, tragam louvores, em tudo deem graças. Aí ele fala assim, e aí vocês vão estar o quê? Remindo o tempo que é mau. Porque aí ele compara pessoas que estavam usando da palavra e gastando a palavra naquilo que era inútil. Então, ele fala assim, ó, não compactuem com aqueles que não são frutíferos, ele diz. Ou seja, são palavras que estão lançadas ao vento, que não vão produzir nada, e que, ao contrário, ele fala assim, ó, fique longe, então, de blasfêmia, de gritaria. Ele fala desse monte de coisas que nos afastam do quê? Da gente usar o nosso tempo para remir. Tá? Essa é a primeira parte. Mas eu quero que, além do tempo, e dentro desse tempo, que não é uma coisa que nós estamos, tipo assim, prorrogando uma situação. Por causa de nós estarmos não sendo sábios na utilização do tempo. Existe um tempo que ele pertence a Deus e que ele faz todas as coisas se ajustarem na nossa vida no tempo certo. Então, nós vamos meditar aqui sobre alinhar esse tempo de Zacarias e Isabel com o tempo de Deus. Não só deles, né? Isabel, dos alinhar do muito tinha, né? Pessoas de importância falar. Vamos aqui diante de Deus, certo? Porque a palavra que eles amaram a Deus para fazer o justo e eles não tinham as vergonhas que não vergonha ou era uma era Renata, está cortando bastante, não está dando para entender quase nada. Tá travando? Tá cortando muito. Para todo mundo? Tá. Para todo mundo. É como se você estivesse falando dentro de uma lata. Vai, volta. Como que eu vou fazer aqui? Tá? Ela saiu. Deixa ela voltar.
Abre seu microfone aí para nós. Abri, melhorou? Agora estamos te ouvindo. Tá. Então, vocês ouviram o quê? Ouviram a parte do remir o tempo? Não? Eu entendi que você está em Efésios 5, você falou assim do remir o tempo, mas se você quiser começar, vai ser melhor. De novo, então, porque ficou assim, tudo picado. Aí eu achei que era só eu, aí na hora que eu perguntei, que todo mundo falou que era para todo mundo. Então, tá bom. Então, ó, o que eu quero falar hoje, um pouquinho, é sobre o tempo, né? E o tempo, ele aparece como sendo ou um tempo de Deus. A palavra fala que Deus, ele faz todas as coisas perfeitamente no seu tempo, né? Quando lá em Eclesiastes fala que há todas as coisas há um propósito debaixo do céu e há tempo para todas as coisas. Então, existe um tempo de Deus. Mas Paulo também nos alerta que nós podemos remir o tempo, porque os dias são maus. E nesse remir o tempo, que é uma coisa que daí é colocado para nós fazermos, esse remir o tempo, o que ele instrui? Como que ele nos instrui a remir o tempo? Ele fala assim, para nós não entrarmos em questões loucas, em coisas que não vão edificar. Ele fala para nós não nos associarmos àqueles que não dão fruto. Ele fala, antes, se você se aproximar deles, seja você o exemplo de fiel. E ele diz para nós estarmos, quando nós nos reunirmos e nós formos conversar, para nós falarmos das coisas que são do reino. Então, ele fala assim, salmodiem, né? Fale de salmos, fale a palavra de Deus, né? E ele fala assim, e ore com entendimento e também ore em espírito. Ele fala, porque essas coisas edificam e vão remir o tempo mau, né? E esse tempo mau, ele associa a um tempo em que, ele fala assim, ó, não entre no meio de blasfêmia, não entre no meio de gritaria, não entre em discussões loucas que não levam a nada. Tudo isso, daí cabe a nós remirmos o tempo. Então, a postura de remir o tempo aí é nossa, tá? Se falhar, vocês me avisam, hein? Agora, também existe um tempo, que é um tempo perfeito de Deus, que é aquele tempo que a palavra fala, todas as coisas juntas contribuem para o nosso bem, né? Para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. E que fala que tudo Deus fez perfeito em seu tempo. Em Eclesiastes fala assim, que nada se deve acrescentar e nada se deve tirar daquilo que Deus faz, né? Para que haja temor diante dele. Por quê? Porque ele faz tudo perfeito em seu tempo. Mas nem sempre esse tempo para nós é um tempo perfeito. Quando nós estamos vivendo esse tempo, que muitas vezes ele não é para nós agirmos e remi-lo, mas é para nós nos enxergarmos dentro do tempo de Deus, muitas vezes ele não é um tempo confortável. E aí a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi acerca do nascimento do João Batista. Para nós entendermos que existem tempos na nossa vida que nós julgamos que eles estão errados. Mas esse tempo é o tempo perfeito para que se cumpra um propósito de Deus. Ele não é um tempo à toa, ele é um tempo realizado com propósito. E aí vem a história, então, de Isabel e de Zacarias. Isabel e Zacarias, os dois eram da linhagem de sacerdotes. Zacarias servia como sacerdote na época. Ele era da linhagem de levita, né? E era da linhagem de Abias, a palavra fala. E tinha chegado o tempo dele servir no templo, junto com aqueles que eram também do de Abias, né? Havia uma escala, né, dentro dos sacerdócios lá para eles servirem a Deus, e cada linhagem ela servia num mês, e tinha caído, então, na linhagem de Zacarias.
E a palavra fala deles assim, que eles amavam a Deus, que eles eram justos e eles eram obedientes aos olhos do próprio Deus. Então, se nós formos olhar a palavra de Deus, eles eram o quê? Eles estavam retos diante do Senhor. Mas existe uma vergonha na vida deles. E essa vergonha era o quê? Ela não tinha gerado filho. E por ela não ter filho, como diante do povo de Deus, não ter filho naquela época era uma vergonha, para o sacerdote, que era uma pessoa pública, de respeito, de importância dentro do povo judeu, para ele deveria ser muito duro, cada vez que ele se apresentasse, ele carregar sobre ele o peso de não ter gerado, né? E a palavra fala que os dois eram avançados em idade. Ou seja, dentro do coração dos dois, o tempo de gerar tinha passado. Então, eles iriam carregar essa vergonha de não ter filho por toda a vida. Porque a palavra fala que eles não tinham mais condição de gerar no natural, né? E aí, então, acontece que ele é designado para servir, então, dentro do Santo dos Santos, né? E lá ele recebe a visitação do anjo, né? E eles tinham medo de anjo naquela época, porque a primeira coisa que o anjo fala é assim, vim com paz. Ele fala assim, eu vim para trazer boas novas. Ele não veio fazer nada ali, porque se acontecesse alguma coisa ali dentro, né, e o sacerdote não estivesse reto diante de Deus, ele podia ser fulminado. Então o anjo já aparece dizendo para ele assim, ó, é de paz a minha vinda, você não fica preocupado, não vim trazer nada que seja uma coisa que vá te prejudicar, né? E daí ele fala assim, as tuas orações foram ouvidas. E ele descreve quem vai ser João Batista. Ele fala que ele vai vir para a alegria da família, que ele vai vir para ser a alegria do povo, que ele vai ser usado por Deus para converter muitos de novo para o Senhor. Que a palavra que sair da sua boca vai converter pais a filhos e filhos a pais. Então, ele traz para a vida do Zacarias, ali naquela hora, dizendo assim, olha, vai começar um tempo novo na sua vida e da sua esposa. O tempo da vergonha ser tirado. E aí, o que acontece com Zacarias? Zacarias, ele olha e fala assim, como pode acontecer isso? Eu sou velho, minha esposa é velha. Tipo assim, é impossível. Então, hoje diz assim, ó, vai acontecer, mas você vai ficar mudo porque não creu. Certo? E eu quero que a gente guarde essa frase, porque depois nós vamos passar para outra pessoa que esteve totalmente fora do tempo e que a ação é outra. E de acordo com a ação, em como nós reagimos àquilo que está vindo de Deus, é o que nós vamos desfrutar. E então, o que acontece com Zacarias? Zacarias, então, acaba ficando mudo durante todo o período, desde a concepção, quando ele volta para casa, até o nascimento de João Batista. E, inclusive, o nome acaba sendo questionado, porque geralmente o filho tinha o nome do pai. E quando João Batista está para nascer, né, eles perguntam assim, fala assim, vai pôr Zacarias, porque ele não falava, né? Daí ele tem que escrever numa tabinha, não, é João. Deus já deu o nome, é João. Então, qual era o propósito de Deus com a vinda do João na velhice de Isabel e de Zacarias? João, ele não tinha vindo à toa. Ele não era só para alegrar o coração do pai e da mãe. Ele tinha vindo porque ele era o escolhido para preparar o caminho de Jesus. Se a Isabel tivesse engravidado no tempo da mocidade, que é o normal da mulher, como que ele ia anunciar a chegada de Jesus
e ia passar, sei lá eu quanto tempo, para que Jesus viesse. Ia cair no esquecimento do povo, a palavra. Mas João Batista, ele foi preparado por Deus para vir nesse tempo, 6 meses só antes de Jesus, porque existia no coração de Deus usar a casa de Zacarias, honrando essa casa para aquele que ia ser o último profeta nascido de mulher. E que a palavra fala que foi o maior entre todos. Porque ele veio para anunciar a chegada do Messias, do Cordeiro de Deus, que ia tirar o pecado do mundo. Então, aos olhos de Zacarias e de Isabel, tudo aconteceu fora do tempo. Nada aconteceu no tempo certo. Para eles, aquilo que aconteceu muitos anos depois do que eles aguardavam, tinha vindo fora de tempo. E o tempo da mocidade deles tinha sido, tipo, desperdiçado, porque eles não tinham trazido à luz quem era para vir. Então, aos olhos deles, eles estavam fora de tempo. Mas aos olhos de Deus, eles estavam exatamente no tempo preparado por Deus para isso acontecer. Né? E se nós virarmos a página, acontece, então, o anúncio do nascimento de Jesus. Fora do tempo, concorda comigo? Outro fora do tempo, o oposto. Porque aqui já não tinha casamento. Quem vai engravidar não casou. Ela estava só prometida. Existia um contrato de José já assinado, porque era assim que eram feitos os casamentos, né? Era assinado um contrato, e depois que ele estava com a casa pronta para recebê-la, ele viria buscar e haveria celebração do casamento. Então, ali era selado o casamento, quando ele voltasse para buscá-la. Mas acontece que ela recebe a visita do mesmo anjo, do Gabriel, e o anjo diz que ela vai engravidar do Espírito Santo. Fora de tempo. Mas a palavra que sai da boca da Maria é: como que pode se dar isso, sendo que eu ainda não casei? Mas o anjo não tinha explicado nada para ela ainda. Ele só tinha falado assim: olha, você vai engravidar do Filho de Deus, né? Isso fala para ela. E vai ser pelo Espírito Santo. Mas o anjo... Travou, Renata. Voltou a internet? Voltou. Você parou no anjo. Voltou? Você parou no anjo. A Maria... Então, o anjo, ele não vai deixar ela falar que ela vai ficar muda, porque ela não estava questionando já uma palavra trazida, como fez Zacarias. O anjo tinha descrito quem era João Batista já para Zacarias. E dito: ó, sua esposa vai engravidar. Ele duvidou. Mas a Maria não, ela quis participar do processo. Então ela pergunta assim: como que vai se dar isso? E aí o anjo explica para ela, porque Deus conhece o nosso coração. Deus não tem problema nenhum em explicar para a gente o que a gente está passando. Deus não se importa em falar conosco o tempo que a gente está vivendo. Desde que a gente não questione no sentido de duvidar que vem de Deus. E aí, o que o anjo fala para ela? Ó, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. E você vai gerar. E o filho que vai nascer de ti é o Salvador, é o Messias. Então, ela questiona de forma diferente do Zacarias. Os dois estavam fora do tempo aos olhos humanos. Um muito depois e outro muito antes. Vergonha para os dois. Tanto que, quando o José sabe,
ele intenta no coração, por ser reto, a abandonar Maria em silêncio. Ele não vai expor para ela ser apedrejada. Porque era isso que acontecia. Quando existia um contrato e a pessoa era pega grávida antes do tempo, era direito sob lei lá o apedrejamento. Mas ele, como ele era reto diante de Deus, ele intenta no coração simplesmente só abandoná-la, no silêncio. Mas a palavra fala, então, que daí o anjo Gabriel já entra no sonho dele lá e já explica tudo o que vai acontecer para ele entender que ele não precisava abandoná-la, que ele podia acolher. Então, são 2 momentos de vergonha, 2 coisas que estão acontecendo fora do tempo de entendimento do homem, né? O homem não tem esse entendimento do tempo, mas a ação dos 2 é diferente. Na ação do primeiro, ele questiona no sentido de duvidar de que Deus, assim, era capaz de cumprir o que ele estava falando. Na Maria, quando ela questiona, é como se ela falasse assim, me explica como isso vai acontecer. Eu quero entender. E essa explicação, que muitas vezes a gente precisa dentro do nosso coração, ela não é negada por Deus. Quando nós não duvidamos que isso vem dele. Por isso que nós precisamos ter discernimento se nós estamos num momento que nós estamos gastando tempo em vão, e aí o convite de Deus é, vamos remir esse tempo? Porque os dias são maus? E parar de gastar ele à toa? Ou se esse tempo vem de Deus, embora nós não estamos entendendo, porque parece que é um tempo que é desperdiçado, né? Não aconteceram as coisas que nós aguardávamos que acontecesse, mas nós estamos dentro do propósito de Deus. E aí a nossa reação é que vai mostrar como que nós vamos participar desse tempo. A gente pode participar só na expectativa, como aconteceu com Zacarias, que ficou mudo. Ele viu todas as coisas acontecerem, mas ele não pôde dar palpite em nada. Imagina isso? A coisa que ele mais acho que esperava da vida dele, que era o bebê, ele não teve como participar das coisas efetivamente, porque ele não podia falar. Ele não podia dar palpite. Ele não podia aconselhar, ele não podia falar a vontade dele ali. Agora, a Maria não. A Maria participou de todo o processo. Por quê? Porque pelo fato dela falar para o Senhor, ó, faça-se conforme a tua vontade, eis aqui a tua serva, né? Ela não duvidou de Deus, que Deus não podia fazer isso na vida dela. E nem retrucou no sentido de assim, como que é possível um negócio desse? Né? Ela falou assim, ela chega para o anjo e ela declara assim, mas como é que pode acontecer isso? Como que isso pode se dar? E o anjo explica. Então, o que acontece? Ela participa daquilo que é para a vida dela. De que maneira que ela participa? Ela fica sabendo da Isabel, ela vai ter com a Isabel, e ela ouve da boca da prima dela, dizendo que o bebê que estava no ventre foi cheio do Espírito Santo com a presença de Jesus, e ela é recebida assim, bendita és tu entre as mulheres. Ela foi tendo a confirmação de que aquilo que ela estava vivendo vinha de Deus, embora era fora do tempo do homem, daquilo que vinha do homem. Mas porque a atitude dela foi correta. A atitude dela foi de abraçar aquele tempo que Deus
tinha preparado para a vida dela. Então, o meu convite de hoje, diante disso daí, porque eu creio assim, quando a gente traz uma palavra, geralmente o Senhor coloca a gente antes para ser tratado, né? E tanto que às vezes eu medito em outras coisas e eu não trago aqui. Como eu sei que as irmãs fazem a mesma coisa, porque são coisas que são concernentes a nós, né? É uma coisa assim que Deus falou comigo, é para mim, é para eu meditar naquilo lá, porque tem coisas que têm que ser consertadas no meu coração, tem coisas que têm que ser alinhadas, são aprendizagens para a gente. Mas quando a gente partilha, a gente foi tratado também acerca disso, ou está sendo tratado, né? É uma coisa nova. Então, assim, aquilo que o Senhor pôs no meu coração é um convite a nós refletirmos assim. O tempo que a gente tem vivido, ele tem sido um tempo que é frutífero para Deus? No sentido de que a gente está remindo aquilo que está no nosso alcance, né? Quando eu falo com alguém, quando eu converso com alguém, quando eu partilho alguma coisa, eu edifico alguém, eu trago alguma coisa que vai levar a pessoa a ter uma calma no coração, a ser levada como é que fala? A ter um consolo, um conforto, ela vai ser estimulada a viver as coisas de Deus, né? Um tempo frutífero. E dentro do tempo que eu não compreendo, como que eu tenho agido? Eu tenho tido uma reação igual a do Zacarias, que é de dúvida, de incredulidade, ou eu tenho tido uma reação igual a da Maria, que é de acolher a palavra que Deus me trouxe, mesmo não vendo nada que possa dizer que essa palavra vai ser cumprida, mas eu ando em direção a ela. Eu acolho ela no meu coração e ando em direção a ela. Porque existem muitas palavras que nós recebemos e que nós não temos entendimento e que muitas vezes a gente fala assim, acho que isso não é para mim, não. Mas você apresentou diante do Espírito Santo, falou para o Espírito Santo, o Senhor falou comigo mesmo? Foi uma coisa que é do Senhor para a minha vida? Então eu quero andar em direção a ela. Porque aí eu vou estar remindo o tempo na minha vida. Porque se eu engaveto uma coisa que vem de Deus, enquanto ela estiver engavetada, não vai haver cumprimento. Então, hoje, assim, a minha oração é que a gente entenda esses tempos. O tempo que vem de Deus para a nossa vida, e a gente receba ele com gratidão, e saiba agir nele, em direção àquilo que ele já trouxe de palavra sobre a vida da gente, e naquilo que nós desperdiçamos, que nós possamos, assim, nos alinhar para a gente não desperdiçar mais, para a gente entender o que é se remir esse tempo, na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, para nós podermos sermos o canal de bênção, onde quer que a gente pise, onde quer que nós venhamos abrir a boca, ou nos gestos, né, que nós podemos fazer. Amém?